Jeremias 31, 25. Vamos ficar de pé para fazer a leitura só desse versículo? Pois darei descanso aos exaustos, ou restaurarei o cansado, na outra versão, não é? E alegria aos aflitos, ou saciarei os sedentos. É a mensagem desse versículo. Pode sentar, por favor. Esse versículo está dentro de um contexto muito interessante. Deus fala para Jeremias, Deus revela a Jeremias de que o povo ia ser levado para o cativeiro. Deus traz essa revelação, uma revelação triste, bombástica, né? Porque não é agradável saber que toda a sua nação será invadida e todos os seus conterrâneos serão levados como escravos. Ele recebeu essa informação. O profeta sofre duas vezes, porque ele sofre quando recebe a mensagem e sofre quando dá a mensagem, né? Então ele sofre antecipadamente quando ele recebe a mensagem de Deus. E ele recebeu essa mensagem e distribuiu a mensagem para o povo, falando sobre o cativeiro, sobre a escravidão, sobre a maneira como Deus iria tratar o seu povo de toda a idolatria, de todos os erros, de todos os desvios que a nação estava incorrendo naquela ocasião. Mas o que realmente Deus falou, aconteceu. Realmente veio o cativeiro, ainda na época de Jeremias, e eles foram levados cativos. Agora Deus usa Jeremias para uma palavra de conforto, porque assim é Deus, irmãos. Deus, embora esteja usando um ou outro, até mesmo trazendo impressões para cada um de nós, de exortação, de disciplina, Ele jamais nos abandona. Ele jamais abandona o seu povo. Em momento nenhum da história, Deus abandonou o povo de Israel. Nem durante esses quase 2 milênios que a nação de Israel esteve dispersa, esteve espalhada pelo mundo, Deus abandonou a nação de Israel. A nação de Israel, ela é uma grande metáfora, um grande símbolo da igreja. Ela simboliza, a nação simboliza a igreja. Entendeu? Porque o que Deus chamou, assim, da mesma forma como Deus chamou, né, um homem, uma família, e formou daquela família uma grande nação, e deu o seu nome àquela nação, Deus também nos chamou do mundo. Deus nos encontrou no mundo, assim como encontrou Abraão, que é o grande conhecido como o pai da nação de Israel. Ele encontrou Abraão lá numa cidade estranha, porque Abraão nasceu, ele é originário da Caldeia, lá na cidade de Ur, que é uma cidade estrangeira, né? E Deus chamou ele lá e trouxe ele para a Palestina e falou: eu vou transformar a sua família e toda a sua descendência no meu povo peculiar. A nação de Israel não era a nação mais poderosa, nem nunca foi, e nem é agora. Não era a nação mais numerosa, nem nunca foi, e nem é agora. A nação de Israel, ela era o povo de Deus, porque o número nunca foi o critério de Deus para escolher alguém. Qualidade nunca foi o critério de Deus para escolher alguém. Nunca foi. Nem número, nem qualidade, nem capacidade. O critério de Deus para escolher, irmãos, é a disposição em obedecê-lo, a disposição em servi-lo, e a disposição em ter Ele como Deus, como Senhor. E é exatamente isso que Deus viu em Abraão, quando chamou Abraão, e quando formou de Abraão. Deus chamou Abraão, mandou que ele olhasse para o céu, e ele olhou
e viu milhares de estrelas. E Deus falou: é assim como essas estrelas estão no céu, será a nação que eu vou formar de você. Viu? Embora tenha demorado um pouco, Abraão, na verdade, nem viu, ele não viu essa promessa ser cumprida. Né? Por isso que eu discordo, em parte, né, da música que foi cantada hoje, né, que não morrerei enquanto as promessas não se cumprir. Pode acontecer sim, da pessoa morrer, né, e a promessa não se cumprir, a promessa em si, mas o que não morreu em Abraão e o que não deve morrer é a esperança. E é exatamente sobre isso que esse versículo fala, irmão. Porque Abraão recebeu a promessa, Abraão recebeu a ordem de sair, baseado nessa promessa. Então existe uma distância, um hiato, um período, um espaço entre a profecia, entre a promessa e o cumprimento dessa promessa. E o que existe nesse meio é a esperança. O que deve preencher o vazio entre a profissão da promessa, entre você ser revelado pela promessa, entre você receber a promessa e o cumprimento dela, é a esperança. A esperança que Deus coloca em nós, a esperança da certeza de que Ele vai cumprir aquilo que Ele falou, a esperança da certeza de que Ele não mente, a esperança na certeza de que cada uma das suas palavras serão cumpridas independente das circunstâncias. É isso que deve preencher o vazio, é isso que deve preencher o espaço entre você receber a promessa e a promessa ser cumprida. Foi exatamente o que preencheu a vida de Abraão. Ele saiu daquela cidade, foi para um lugar onde Deus determinou que fosse, apenas baseado numa promessa. E ele morreu, irmão, sem ver essa promessa cumprida. Mas ele estava plenamente seguro de que ela iria se cumprir. Por quê? Porque foi Deus que falou. Porque quando ele morreu, irmão, ele era apenas um bando de pessoas. Algumas pessoas, na verdade, era apenas um filho. A esperança foi baseada, foi implantada apenas naquele menino, naquele rapaz que se tornou homem e que se casou. Viu? Mas não morreu. Agora Deus, irmãos, chama Jeremias, fala para ele: eu vou levar a nação para o cativeiro, porque eles me desobedeceram, porque eles saíram do meu projeto, saíram do meu plano, que é assim que Deus faz. Essa é a maneira de Deus tratar com o ser humano, é a maneira de Deus tratar com cada um de nós, e é a maneira de Deus tratar também com a humanidade de maneira geral. Não temos dúvida, né, que um episódio como esse, de pandemia, é Deus tratando com o ser humano. Não temos dúvida disso, de que é maneira de Deus mostrar que Ele ainda tem o controle de todas as coisas. Alguém coloca por conta do acaso, né? Não existe acaso. Deus ainda tem o controle da humanidade. Deus ainda é o Senhor da história. E Ele sabe muito bem o que faz. Deus ainda tem as rédeas desse negócio aqui, irmão. As coisas não estão aí andando ao seu próprio destino, ao léu, de maneira nenhuma, porque Deus ainda tem o controle, Deus ainda tem as rédeas, e Deus não é um velho caduco, senil, que não sabe o que faz. Não, Deus sabe muito bem exatamente aonde isso vai chegar, aonde vai dar. E nós falamos na semana passada, se Deus nos permitiu viver nesta geração para receber todos esses problemas que nós estamos passando, é porque Deus nos dá a condição de passar por ela. E a nação então foi levada ao cativeiro. Mas Deus chama Jeremias, e ele faz essa profecia, essa mensagem, que é o capítulo 31 todinho. No capítulo 31 é o chamado capítulo da esperança, porque ela fala, né, da restauração da nação de Israel. E ele vai dizer: os que sobreviveram à destruição estão por vir, vão encontrar favor no deserto. Ele começa assim, irmãos, é muito interessante quando você lê.
A Bíblia fala, preste bem atenção em todas as comparações que nós vamos fazer. Ele fala assim: vocês vão ser levados para o cativeiro, vocês vão sofrer lá, vocês vão fazer aquilo que não querem fazer, vocês vão ser manipulados por alguém que vai usar vocês como escravos, né? Vocês vão trabalhar sem querer trabalhar, vocês vão ter filhos, mas não vão poder cuidar, né? Os filhos que vocês tiverem lá não serão seus, serão dos seus senhores. E Deus começa a soltar diversas palavras para que o povo de Israel pudesse abrir os olhos e pudesse perceber que Deus estava no controle e que tudo aquilo era para que o povo pudesse chegar mais perto de Deus. Mas ele fala aqui, logo no começo do capítulo 31, quando vocês forem libertos, vocês vão passar pelo deserto. Vão passar pelo deserto até chegarem de novo na terra que eu entreguei para vocês, para os seus antepassados. Entendeu? Então, não se preocupem, porque o deserto ainda é continuação da escola. Às vezes a gente está numa tribulação tão grande e pensa que já acabou, ainda vem um pedacinho de deserto. Mas toda vez que vem o deserto, no final é a bênção. Né? Ninguém, como nós aprendemos hoje à tarde, né? Ninguém foi chamado para viver no deserto. Deus não deixa ninguém viver no deserto, porque o deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem. É por onde nós apenas passamos. Né? Todos os desertos da Bíblia, né? Todos os lugares onde a Bíblia fala de deserto, está se referindo a momentos de aperto de passagem. E nesse versículo que foi escolhido como tema, ele fala: pois eu restaurarei o cansado. Em outras versões, eu vou dar descanso ao exausto. E eu pergunto para você nessa noite: o que te cansa? Qual é a sua canseira? O que te deixa exausto? O que tem te deixado exausto? Muitas coisas, irmãos, cansa o ser humano. Muitas coisas. Muitos seres humanos estão cansados até de Deus. O ser humano, muitos deles, cansaram de Deus. Por quê? Nós falamos nessa noite, foi pregado nessa noite. Porque procuram a Deus por motivações erradas. Hoje, o pregador falou que 90% das pessoas, né, ele colocou um número fictício, né, uma grande maioria, 90% das pessoas que estão na igreja hoje não vieram por causa de Jesus. Vieram para receber uma cura, vieram para receber um emprego, vieram para receber um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada, vieram por causa de uma bênção. Né? E acabaram ficando. Alguns 10% estão aqui realmente sinceros. Alguns desses 90% que vieram por causa desses bens materiais, acabaram se encontrando com Deus. Não vou também ser tão pessimista assim. Né? Tiveram um encontro com Deus. Mas o certo é que a maioria, elas não se cansam de Deus porque não procuram Deus pela motivação certa. Não procuram Deus por aquilo que realmente ele deve procurar. Vocês se lembram daquela parábola do rapaz que desperdiçou as coisas, os bens, a riqueza do seu pai? Aquele jovem se cansou de estar em casa. Se cansou de ter regalias, porque em casa ele tinha regalia. Em casa ele podia sair, entrar, chegar na hora que quisesse. Ele tinha regalia com o pai. Ele era um filho querido, só eram os dois. Ele era um filho querido, é bem verdade que ele trabalhava, ele tinha que trabalhar. Ele estava lá comendo, bebendo, né, e tendo assistência total, mas a fazenda era deles, era dele e do irmão. Mas ele se cansou. Tem gente que se cansa de Deus, irmãos. Por quê? Porque não
conseguem enxergar o cuidado de Deus, não conseguem enxergar a bênção de Deus na vida, não conseguem ver o quanto que Deus tem cuidado, o quanto que Deus tem livrado do mal, o quanto que Deus tem amado e alcançado. É por isso que se cansam. Aí vai dar a volta lá fora para tentar descansar. Porque se está cansado de estar na igreja, aí vai dar a volta. Aí procura um descanso, talvez em alguma coisa que é condenável e que vai trazer muito mais canseira à alma e ao espírito. Por quê? Porque está na igreja pela motivação errada, pela motivação imprópria. O que tem te cansado? Qual é o motivo da tua canseira? Por que você não tem conseguido descansar? Lá em Mateus, no capítulo 11, verso 28, o 28, Jesus fala assim, vinde a mim, vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, quantos que estão cansados porque ainda não chegaram a Jesus, porque ainda não se encontraram com Jesus, porque não tiveram um encontro de fato com o Senhor, irmão, não tiveram um encontro pessoal. Jesus para ele é apenas um entretenimento, é apenas uma distração. É por isso que vivem cansados, vivem com a alma cansada, porque virou um entretenimento na vida dele. Então, o entretenimento é aquele que você faz para matar o tempo, faz apenas para preencher um tempo da sua vida. Então, a igreja não é para preencher o tempo, a gente não vem à igreja para nos entreter apenas, Nós ouvimos, dizendo que a pessoa que não era crente, ele, final de semana, ia para a bebedeira, alguns iam para prostituição, outros, ou iam para o campo de futebol, depois ia tomar cerveja com os amigos, com petiscos, era o entretenimento dele. Aí quando vem para a igreja, pronto, ele está no outro ambiente social, e ele não consegue não consegue preencher todos esses espaços que eram preenchidos quando ele estava no mundo. Enquanto ele não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, ele vai se sentir vazio. Então, uma pessoa que entra na igreja e sai da mesma forma como entrou, irmão, é porque ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, é porque não entregou a sua vida de verdade. Mas Jesus está aqui hoje, eu quero te dar descanso, porque eu quero te restaurar, Eu quero produzir restauração na sua vida. E Jesus, ele está tomando para si essa responsabilidade. Quando ele fala, vinde a mim, vinde, irmão. Jesus, ele está dizendo que a iniciativa, ela tem que ser sua. A iniciativa de te encontrar foi dele. A iniciativa de te tocar foi dele, mas a iniciativa de caminhar para ele é tua, com as tuas próprias pernas, com o teu próprio esforço, com o teu sim, com a tua capacidade de escolha. Nós é que escolhemos nos aliviar, nós é que escolhemos, irmãos. Jesus, ele está pronto, quando ele falou, vinde a mim, e quando você encontra Jesus, ele realmente vai nos aliviar. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20, ele coloca, eis que estou à porta e bato. Aí, de novo, ele transfere, irmãos, a responsabilidade para nós. Se você ouvir a minha voz, ou o meu batido, ou o meu chamado, e abrir a porta, eu vou entrar, e eu vou jantar com você. Então, a iniciativa, ela foi transferida para nós. Deus, ele transferiu, Jesus, ele transferiu, parte da responsabilidade para cada um de nós, irmãos, porque hoje nós aprendemos que existe um evangelho aí que está isento de responsabilidade, um evangelho que está sendo pregado,
onde as pessoas podem vir para a igreja e ficar de qualquer maneira, viver de qualquer maneira, que mesmo assim vão receber as bênçãos, que mesmo assim ele vai ser próspero, que mesmo assim ele vai ter alegria, que mesmo assim ele vai ser completo. É um evangelho mentiroso, um evangelho falso, é uma fake news gospel que tem sido divulgada. Por quê? Porque Jesus falou: se você está cansado, vem a mim. Se você está sobrecarregado, vem a mim. Jesus falou para vir a Ele. E aonde é que Jesus está, irmão? Não encontramos Jesus se não for através do caminho do Calvário. Não se encontra Jesus fora do caminho do Calvário, fora do sacrifício. E Ele falou: se você vier e se você me encontrar, eu vou te aliviar. E essa é a mensagem desse versículo. Eu vou dar descanso, ou eu vou restaurar. Restaurar, irmãos, é algo que já foi lindo, né? Eu estava vendo esses dias um documentário sobre a restauração de obras de arte, né? De obras, um quadro famoso, de um pintor famoso, Van Gogh, né? Aquele que perdeu a orelha, né? Foi descoberto. Ele é o quê? O holandês, né? Van Gogh. E ele foi encontrado lá, não sei onde, né? Num porão, num lugar aí. E foi feito um trabalho de restauração para se descobrir se realmente era autêntico, se era dele mesmo. E passou aquele quadro primeiro num raio-x, uma máquina de raio-x de alta tecnologia, para descobrir quantas camadas de tinta tinha, como é que eram as pinceladas. Mas primeiro ele precisou ser restaurado. Aí mostrou, eu vi no documentário o quadro, como é que era, aquele quadro velho, todo descascado, né? E depois a restauração dele, novinho, bonitinho. Então ele restaurou o que era original. Trouxe de novo à luz aquilo que estava escondido, as cores que estavam escondidas, pinceladas escondidas, e o quadro se tornou lindo, porque mostrou agora o que era original. Então, quando a Bíblia fala que Ele vai restaurar, é porque um dia você brilhou, um dia nós brilhamos. Se você está cansado, você se sente destruído, se a tua alma está aí afogada em mágoas, em dúvidas, se tem alguma coisa que perdeu a cor na sua vida, que perdeu a estrutura, se tem alguma coisa que perdeu a finalidade na sua vida, Jesus está aqui para restaurar, para dar cor de novo, para dar luz, para dar finalidade à sua vida. Ele está aqui para isso, e esta é a função de Jesus. Restaurar, irmão, trazer cor de novo, aquilo que ficou cinzento, destruído talvez por causa do pecado, por causa da facilidade que você tem encontrado para pecar, porque hoje é muito fácil pecar, sempre foi, né? Mas hoje está muito fácil. Costumo dizer que o pecado hoje é mais fácil e mais barato. Mais fácil e mais barato. Pessoas encontram pecado em todo lugar. Hoje você não precisa procurar, ele te procura, né? As pessoas estão lá, aqui, na internet, entrando em tudo quanto é tipo de porcaria, né? E de graça, a qualquer hora. A qualquer hora. Viu? Eu lembro que o meu irmão mais velho, um dos mais velhos, guardava, ele não vai gostar muito que eu fale isso não, mas guardava uma revistinha pornográfica debaixo do colchão, que era uma revistinha pequenininha, sem cores, só desenhado, que existia antigamente. E eu e outro meu irmão, que é acima de mim, descobrimos o esconderijo dele. A gente era tudo adolescente, né? Hoje não precisa esconder nada, não tem nada difícil, e é tudo muito de graça, barato, que vem aqui pelo celular, que vem pelo computador e tudo mais. Não precisa. Então é tudo muito fácil. Então as pessoas encontram facilidade, mas essa facilidade é que vai trazendo cansaço cada vez mais, porque a alma, quanto mais distante de Deus, quanto mais caminha para longe de Deus, mais cansada fica, porque só Deus traz alívio, só a presença de Deus
traz descanso para a alma. O sentimento de culpa traz peso na alma, e o peso faz a pessoa caminhar tropegamente, caminhar com canseira, com peso nas costas. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Eu vou restaurar. Eu vou trazer restauração para a sua alma que está cansada, para a sua alma que está abatida, cansado de pecar, exausto, como diz essa versão que eu li. Né? É a função de Jesus fazer isso, mas a nossa função é chegar para Ele, é caminhar em direção a Ele. Eu não tenho que carregar mais os meus fardos, eu não tenho que carregar mais os meus pesos, é entregar para Jesus. E aí, acontece que muitas pessoas ainda vêm para a igreja, mas ainda fica remoendo os seus pecados. Eu estava vendo uma mensagem do pastor Abner Ferreira, bispo, né? Bispo Abner Ferreira. E ele é nosso vice-presidente da nossa convenção, São Madureira, o presidente da igreja mãe, lá no Rio de Janeiro. E ele falando que uma irmã chegou para ele, um irmão obreiro, chegou para ele e falou assim: pastor, eu queria pedir perdão. E ele falou: tá bom, irmão, pode pedir. Não, irmão, mas eu queria contar o que aconteceu. Não, mas eu não quero ouvir o que aconteceu. O senhor não veio pedir perdão? Então peça. Não, mas eu quero contar por que eu tenho que pedir perdão. Não, irmãos, eu não quero saber. Porque o irmão vai pedir perdão, eu vou ficar alegre, o senhor vai ficar alegre. Agora, se o senhor for falar o que é, né, além do perdão, eu vou ficar preocupado com aquilo que você falou. Pode ser até que me magoe. Então, eu não quero que você fale. Eu não quero que você fale. Por quê? Porque muitas pessoas vivem atormentadas durante o dia, à noite, não conseguem dormir, irmão. Porque a mente está recheada de coisas negativas. Vive com coisas negativas na mente. E não consegue descansar. Não consegue descansar, porque a mente está sempre recheada daquilo que não presta. Então, eu preciso me livrar. É a minha capacidade de escolher o que eu vou colocar na minha mente, o que eu vou colocar no meu coração. Então, aí o irmão falou: não, então me perdoa, então pronto, está perdoado, você pode ir embora. E o irmão foi embora, e ele ficou sem saber. Ele falou: graças a Deus que eu não sei. Graças a Deus que eu não sei. Mas, infelizmente, tem pessoas que gostam de saber o que está errado. Gostam de saber o que está errado. Gostam de divulgar aquilo que está errado. Tem uns programas de televisão que só falam miséria. Não tem? Eu não assisto. Nunca assisti. Nunca gostei. Lá em Recife, nós moramos lá, tinha um programa que começava às 5 horas da manhã. O vizinho, 5 ou 6 horas, acho que era 5 horas. O vizinho ligava o rádio na maior altura. É o plantão de polícia. Como era uma capital, né? Tinha gente morrendo, matando, esfaqueando, arrancando a cabeça do outro, e mulher sendo esfaqueada, e marido matando mulher, todo dia. E ficava aquele camarada lá de 5 até 5, 6 e poucas, 6 e meia, né? Só falando miséria. E tem gente que gosta de ouvir aquilo, gosta de acordar ouvindo aquilo, irmão. Né? Tem jornal, lá no Rio de Janeiro tem um jornal, agora ele melhorou, né? Agora tem os outros lá. Se você esfregar o jornal assim e torcer, ó, vai sair sangue. Esses programas de televisão, se você botar um balde embaixo da TV, vai pingar sangue. De tanta miséria, você já sai dali depressivo. Não dá para ficar. Então tem gente que parece que gosta, irmão. Então fica remoendo essas coisas e acaba atrapalhando cada vez mais a sua vida, porque você está trazendo para você. Nós somos aquilo que nós escolhemos ser. Só conversa com gente negativa. Não, para de andar com essas pessoas. Para de andar com quem te joga para baixo. Para de andar com quem só tem palavras negativas para falar para você. Comece a andar com quem é mais espiritual. Comece a andar com quem anda com Jesus, que você vai estar bem. Que você vai estar bem. Mas não, fica o dia inteiro remoendo. Aí vai dormir, irmãos, começa a sonhar com tudo quanto é porcaria. Porque ficou o dia todo, manhã toda, ouvindo, conversando, né? Aí começa a sonhar com a cobra enrolando, né? Com o capeta puxando o pé, né? Não é assim? Aí depois chega de manhã, eu tive uma revelação, né?
É nada, mas é fruto daquilo que você colocou na tua cabeça, que é fruto daquilo que você colocou na sua mente, entendeu? Aí, eu preciso de restauração. Não, você precisa tomar decisões que vão fazer com que você tenha uma vida mais tranquila, mais harmônica, mais feliz com Jesus. Né? Fica o dia inteiro só conversando fiado com a vizinha, com o vizinho, né? Ou no bate-papo lá no WhatsApp, falando coisa que não presta, contando a vida alheia, ouvindo coisas. Eu falo que sempre para toda boca fofoqueira tem um ouvido fofoqueiro. Né? Não há boca fofoqueira se não houver ouvidos fofoqueiros. A pessoa vier contar alguma coisa de alguém para você, você fala assim, vamos orar por ela, vamos orar por ele, e pronto, você desmonta a pessoa. Desmonta. Né? E não passe para frente, porque isso vai trazer consequência para você, consequência para a alma. Aí as pessoas ficam cansadas de tanto receber coisas negativas, de estar vivendo uma vida negativa, né? E isso vai influenciar no seu dia a dia. Tenha escolhas na sua vida, aprenda a escolher as coisas que são boas, começando com as pessoas com que você tem relacionamento, né? Seja no celular, através das redes sociais, ou seja, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, até na igreja, infelizmente, até na igreja. Tem gente que só te joga para baixo, tem irmão aí que, misericórdia, só conta miséria, né? Em vez de contar bênção, conta miséria, te agarra pelo braço para contar miséria. Entendeu? Não, tá certo, a gente precisa orar uns pelos outros, mas tem que começar a colocar bênção na boca, para que a bênção alcance os outros, também te alcance. Tem gente que só tem miséria para contar, só tem miséria para compartilhar, então ele só vai ter miséria na vida dele. Não, irmãos, abrace a restauração do Senhor, começando na mente. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, onde ele fala, transformai-vos pela renovação da mente, do vosso entendimento. Transformai-vos. Não é Deus que vai fazer isso, é sua a decisão, é sua a escolha de renovar a mente, porque eu vou dar descanso, eu vou restaurar. Aí vem a consequência da restauração, irmão. É alegria aos aflitos, ou ter a sede saciada, em outras versões, né? Ele fala, saciar a sede, por causa do deserto, com que o povo vai passar. Ele começa o capítulo 31, falando que o povo saiu, né? Saiu do cativeiro e passou pelo deserto. E quando chegar lá, é Deus que vai saciar. Né? Ele fala, eu vou saciar a fome dos meus aflitos, daqueles que estão desesperados. Então é Deus que vai saciar a nossa sede. O que te cansa? O que te dá sede? O que te traz exausto? O que te faz ficar exausto? Recorra a Jesus. Chega até Ele. Mas chega até Ele com decisão. Aprenda a tomar decisões na vida. Decisões que são importantes. E a consequência é a alegria, irmãos. A alegria do Espírito. Porque a alegria é um fruto do Espírito. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é mansidão, sobriedade, amor e alegria e gozo. Alegria é um fruto do Espírito. Então a presença do Espírito Santo na vida, ele vai trazer alegria, e vai trazer completude, vai completar a nossa vida, né? Olha que eu falei que existe um espaço, existe um vazio entre o início da promessa e o cumprimento dela. Mas o que preenche esse vazio, irmão, o que preenche essa sede até para o cumprimento chegar, é a esperança. Essa esperança é provocada pela presença do Espírito Santo na nossa vida, o Espírito de esperança. A pessoa, Efésios 5,18 diz, enchei-vos do Espírito Santo. Encher significa fique completo, não deixe espaço vazio, né, para pensamentos negativos. Não deixe espaços vazios para o diabo colocar ovos como ninho na sua cabeça, né? A Bíblia fala em Isaías, do ovos de basilisco, ovos de serpente, que estão sendo chocados.
Às vezes você não tem como impedir o diabo de mandar uma serpente na sua cabeça. Mas você pode impedir ela de botar ovo. Você pode impedir ela de fazer um ninho, né? Pode impedir, porque depois que botar o ovo vai nascer a serpentinha, a cobrinha. E a cobrinha pequenininha, às vezes ela é bonitinha, engraçadinha, mas ela vai crescer. Ela vai crescer. Mas é a história do camarada que levou um ovo para casa, achou na mata e chocou aquele ovo em casa. Era um ovo de uma cobrinha. E quando nasceu a cobrinha, ele ficou tão afeiçoado com a cobrinha. Ah, que bonitinha, que bonitinha. Né? Porque foi ele que chocou, ele se sentiu o pai da cobra, a mãe da cobra. E resolveu criar aquela cobrinha em casa. Resolveu criar. E a cobrinha realmente ficou doméstica, aparentemente. Onde ele ia, a cobrinha ia atrás. Né? Ele ia dormir, a cobrinha dormia do lado. Né? Do lado, porque virou bichinho de estimação. Tem gente que tem cachorro, gato. Ele tinha cobra. Né? Tinha a cobra dele lá. Entendeu? E a cobrinha acompanhou ele. Acompanhava. Ele ia para o mercado, irmão, levava a cobrinha pendurada no pescoço. Né? Cobrinha aqui. Todo mundo olhava aquilo e ele chamava ela, né? Botou o nome dela de Peck. Vem, Peck para lá, Peck para cá. E um dia ele recebeu a visita de um amigo. O amigo, olha que olhou, aquela cobra se espantou. Não se preocupa não, rapaz. Ela é minha bichinha de estimação. Você está louco, rapaz? Você tem um bicho desse dentro de casa? Não, é meu bicho de estimação. Essa cobra é uma das cobras mais venenosas que existe. O veneno dela mata em 2 horas. Olha, eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou te dar como é que chama? O antídoto. Eu conheço uma pessoa que tem antídoto dessa cobra. Não, que eu não preciso disso. Não, rapaz, essa cobra jamais vai me morder. Eu criei ela desde pequenininha. Desde pequenininha eu criei. Ela é minha amiga. Ela é minha amiga. Essa cobra, ela é minha companheira. Ela é que me preenche. Eu, quando eu estou vazio, quando eu estou triste, eu vou conversar com ela. Quando eu não tenho ninguém para conversar, ninguém para desabafar, eu desabafo com ela. Jamais ela vai morder. Rapaz, isso aqui é um bicho selvagem. Isso não se domestica. Não tem jeito. Eu vou lá buscar. E foi no dia seguinte, estava ele lá com um frasco. Olha aqui, está aqui a seringa, guarda isso no lugar seguro, porque você vai precisar. Vai precisar. E ele, bota então. Aí botou lá numa gaveta. E a cobra cresceu, irmão. A cobra cresceu. Grande, enorme. Um dia ele chegou em casa, irmão. A cobra estava bem esparramada na cama dele. E ele foi deitar, a cobra começou a empurrar ele para fora. Ele deitando, mas o que está vendo, Peck? Entendeu? Aí a cobra se enroscou do lado dele, ele tentou ali dormir, mas deitou-se meio espremido, ali ficou. No outro dia, ele foi trabalhar meio desconfiado. No outro dia, quando ele chegou, encontrou, irmãos, as vasilhas tudo reviradas, as coisas de comida tudo revirado. Ele vai, o que aconteceu, né? E a cobra estava lá toda feliz com a linguinha para fora. Ela que tinha aprontado aquilo tudo dentro de casa. E ele começou a brigar com ela. Começou a discutir com a cobra. Como é que você fez isso? Quando ele começou a brigar, a cobra levantou, irmão, e partiu para cima dele. Partiu para cima dele, e ele saiu correndo, e a cobra atrás, a cobra enrolou nele e mordeu nele, picou. E ele foi ficando roxo. E agora o que eu faço? O que eu faço? Ele se lembrou do antídoto do amigo. Correu em casa, aplicou o antídoto e pronto, foi salvo. E deu fim na cobra. E deu fim. Não vou falar que ele matou, porque senão o Ibama vai me pegar depois. Entendeu? E deu fim. É uma história interessante, a gente conta para as crianças, eu tenho ela em imagem. Para mostrar, irmãos, que muitas das vezes nós estamos dormindo com o inimigo. Essa cobra representa talvez algum pensamento, alguma coisa que você está guardando e que está incubando, alguma mágoa, algum rancor,
que ficou guardado dentro do coração e que virou um bicho de estimação. Você não quer se livrar disso. Você não quer simplesmente jogar fora, botar fora, mas é isso que vai te envenenar, uma hora vai te matar. Uma hora vai te matar. Você tem que pedir ao Senhor o antídoto é a presença de Deus, é o sangue de Jesus, irmão. A restauração passa, né, pelo sangue de Jesus na vida. É preciso abandonar aquilo que um dia vai te destruir, e que hoje talvez é uma coisa inofensiva. É um joguinho inocentivo, é uma coisinha que não tem problema nenhum, né? Não tem. Isso aí é uma coisa que todo mundo faz, não tem problema. Então é uma coisa inofensiva, ou às vezes algo que você está guardando, um pensamento, alguma coisa dentro do seu coração, e que hoje é algo pequeno, que não representa, ou que pode estar até lá escondido, mas uma hora isso vai crescer, e pode vir a te destruir. Mas o Senhor, irmãos, é Ele que vem nos restaurar. Então você tem que abrir seu coração para que o Senhor possa restaurar seus pensamentos, restaurar a sua mente. Vamos ficar de pé, irmão. Restaurar a sua mente, restaurar seu coração, restaurar sua vontade, restaurar seu desejo, né, de fazer mais para o Senhor, de estar mais na casa de Deus. Nós precisamos voltar-nos para o Senhor, para que Ele possa, irmão, nos saciar, nos completar. Saciar significa não ter mais sede. É beber, até você não ter mais sede, até você se sentir satisfeito. E é isso que Jesus faz, irmãos. Ele nos completa. O que está faltando, talvez, é a sua parte. Por isso que Ele falou: vinde a mim, eu vou aliviar. É uma promessa, irmão, de Jesus. Mas é preciso ir a Jesus, é preciso abrir o coração, é preciso abandonar essas cobrinhas que estão sendo cultivadas, que estão sendo, às vezes só é um ovinho, né? Que estão sendo aí incubados para que Ele possa completar. Eu quero orar nessa noite por você, pela sua vida, pela sua restauração. Não sei como você se sente. Eu não sei o que te cansa. Qual é a tua canseira? Está cansado de quê? Eu estou cansado da minha casa, não aguento mais. Eu estou cansado do meu relacionamento, não aguento mais. Mas nessa noite o Senhor quer te dar alívio. Ele quer restaurar a sua casa, porque Ele quer restaurar a sua mente. Já parou para pensar que talvez a restauração tenha que começar em você? Tem que começar dentro da sua mente, dentro do seu coração. Então, mas eu quero orar nessa noite. Senhor, pastor, o que me cansa, eu preciso, são os meus desejos carnais, isso tem me cansado espiritualmente. Mas nessa noite o Senhor quer restaurar a sua mente, restaurar os seus desejos, sua vontade, a sua estrutura, para que você possa ser mais, receber mais e ser completo em Deus. Ter a sua sede saciada. Deus não quer que você fique nesse deserto para sempre. O deserto não é para você morar. O deserto é apenas passagem. Apenas passagem. Eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Venha. Jesus falou com você, venha até aqui, eu vou orar por você. Eu preciso. Eu estou passando por um deserto como esse. E isso tem me cansado. Isso tem me trazido canseira. Mas nessa noite o Senhor quer trazer alívio. Alívio ao seu coração. Alívio à sua vida. Alívio ao seu lar. Alívio à sua mente. Para que você possa descansar no Senhor. Receber alívio e saciar com a presença de Deus. Deus é suficiente. Deus é bastante. Jesus falou para aquela mulher samaritana: se você beber dessa água, jamais vai ter sede, porque eu vou saciar a tua sede. E estava se referindo à canseira moral que aquela mulher estava passando. Era uma mulher cansada, por causa das decisões equivocadas que ela tinha tomado na vida, né?
uma mulher que não conseguia manter relacionamento, não conseguia segurar os relacionamentos, por algum motivo. Mas Jesus falou: eu vou te aliviar, eu vou te aliviar. Você está sedenta, né? Embora você venha buscar água física, mas eu vou te dar uma água que jamais você vai precisar beber de novo. Aleluia! É a presença de Jesus que completa. Então, se tem alguém aqui, vem até aqui. Eu vou orar por você. Feche os seus olhos, por favor. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos agora cada um dos teus filhos nas tuas mãos. Quantos corações cansados, quantas almas, ó Deus, atribuladas, quantos, ó Deus, estão ainda secos, sedentos, porque não caminharam em direção a Jesus, mas que o teu Espírito Santo possa estar trazendo alívio, possa estar saciando, Senhor, os teus filhos dessa sede espiritual, a sede da tua presença, que como tu determina na tua palavra, nós possamos caminhar, Senhor, ir até a ti, ó Pai, porque tu és o nosso alívio. Abençoa cada um dos teus filhos, nós te oramos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus.